Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. É a primeira vez que eu estou pregando aqui esse ano, né? E como sempre, irmãos, toda vez que a gente vai montar um sermão, a gente pede orientação a Deus, né? E o sermão que sempre vem à minha mente é sempre sermão de exortação. Ellen White diz que no final dos tempos a nossa pregação ela tem que ser mais direta do que a de João Batista. Nós somos a igreja do final dos tempos, né? Somos a igreja de Laodiceia. A gente precisa ser, como que eu vou dizer, exortado. A gente precisa ser, que a gente sempre precisa de ser lembrado, né? Qual é o nosso objetivo aqui como cristão. Então vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 19. Depois da oração eu falo o versículo. Vamos orar. Maravilhoso, bondoso, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar toda a vida que é a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito se faça presente entre nós, que eu possa ser usado por Ti nesse momento, Senhor. Perdoe as nossas falhas e aceite a nossa humilde adoração, é o que nós divulgamos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 19, vamos ler do 15 ao 28. Que diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecesse a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu corra. Eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma. Aqui algumas curiosidades sobre essa cidade. Para quem já teve a oportunidade de ir ao território de Israel, não muito distante de sua capital, Jerusalém, ali mesmo na Judéia, em uma parte desértica, você vai encontrar placas com indicação no trânsito apontando para a cidade de Sodoma. Eu nunca estive lá, tá, gente? Só estou relatando aqui no fato. Bem que eu gostaria de ter ido lá. Então, historicamente, parece não haver dúvidas de onde existiu essa cidade. E o que se consegue perceber no local onde existiu a cidade de Sodoma é que você tem ali
tem ali cerca de 8 quilômetros de extensão de uma montanha que tem um pico que chega a 200 metros de altura. Só que, diferente de todas as outras áreas do deserto da Judéia, esta área ela tem uma característica que distingue das outras, né, pela grande concentração de sal que tem ali. Então, por esse motivo, muitos historiadores não têm dúvidas de que foi ali que existiu a cidade de Sodoma. E dentro dessa cadeia de montanhas que fica naquela região, tem um pilar que é considerado por muita gente como sendo a mulher de Ló. É um pilar naquele conjunto de montanhas que sugere o formato de uma mulher com as roupas que eles usavam na época. Então não se sabe ao certo se esse pilar corresponde à mulher de Ló. Ela tem uma altura muito maior do que uma pessoa, né? Do que um ser humano, mas desde os tempos antigos dizem que ali existia a cidade de Sodoma, e aquela estátua ser a mulher de Ló. Um historiador antigo, né, cerca de 2000 anos atrás, chamado Flávio Joséfos, assim ele afirma, né, assim ele indicava. E os pais da igreja também, dois deles, um tal de Irineu de Leão e Clemente Romano, também colocam aquele lugar como Sodoma e Gomorra, e a estátua sendo a mulher de Ló. E uma outra curiosidade, irmãos, é que enxofre, você só encontra enxofre em regiões vulcânicas. Em Israel não tem vulcão, e lá você encontra enxofre também, nessa região. E qualquer lugar do planeta que você for, você vai encontrar enxofre com no máximo 55% de pureza. O enxofre encontrado em Israel, ele tem 95% de pureza. Isso para mim prova a veracidade da Bíblia, que ali realmente caiu o enxofre do céu, né? Porque o enxofre que tem ali é diferente do enxofre que existe nas regiões vulcânicas, né? Mas a nossa reflexão de hoje não é sobre Sodoma ou as razões da sua destruição. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma advertência que Jesus nos dá através dessa história. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, vamos ler o verso no capítulo 17. Todos encontraram? Capítulo 17, verso 32. É um verso pequeno, ele é bem pequeno, mas o significado dele é muito grande. Tem várias lições para a gente esse verso. Alguém pode ler para nós o que está escrito aí? Da mulher de Ló. Lembra-te da mulher de Ló. Então, mulher. Eu fui pesquisar, irmão, na Bíblia existem mais de 1.800 nomes femininos. Em nenhum momento Jesus ou Deus disse, lembra-te de Maria, né? Ou lembre-te da mulher samaritana, que praticamente evangelizou uma cidade, ou lembre-se de Raabe, lembre-se de Ruth, ou lembre-se de Esther. Ele escolheu uma alma eternamente perdida para alertar a sua igreja. Não se esqueça da mulher de Ló. Isso ganha uma importância maior quando a gente considera o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Jesus está falando do seu retorno à terra. Ele está falando sobre sua segunda vinda. Esse é o contexto, quando ele viria julgar o mundo. Jesus está descrevendo o estado de falta de prontidão de muitos quando ele voltar à terra. O tempo do fim está na mente de Jesus quando ele faz essa declaração: lembre-se da mulher de Ló. Esse é um solene aviso quando você considera não só o contexto, mas quem pronunciou e para quem ele foi
ele foi falar. Jesus, ele não está falando com os fariseus, ele não está falando para aquele pessoal que ficava andando atrás dele só por causa dos milagres e por causa das comidas, dos pães que ele multiplicava. Ele está falando com os seus discípulos. É para os discípulos que ele está falando isso. Ele achou que seria importante alertar os mais próximos seguidores. Quem são os seguidores de Cristo hoje? Somos nós. Então essa mensagem é para nós. Ele queria que essa advertência fosse mantida viva dentro da sua igreja. Agora vamos falar um pouquinho da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela desfrutava de privilégios espirituais. Ainda assim, ela cometeu um grave pecado e Deus a julgou severamente. Ela professava seguir a Deus. O seu marido é descrito na Bíblia como um homem justo. Ela deixou Sodoma com seu marido no dia em que a cidade foi destruída. Ela olhou para trás em direção à cidade contra uma clara orientação de Deus. Ela foi morta ao tornar-se uma estátua de sal instantaneamente. E o Senhor Jesus a usa como um alerta para a sua igreja. Em uma época de ignorância sobre a palavra de Deus, a mulher de Ló, ela tinha um alto privilégio. Ela foi casada com um homem justo. Pedro fala isso em sua segunda carta. Pedro fala em sua segunda carta que Ló era um homem justo. Ela conviveu com o pai da fé antes de se mudar para Sodoma. E a convivência com Abraão, sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do marido por conta da fidelidade que ele tinha com Deus. Ela conviveu com isso durante anos, até eles se separarem. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo. Quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela também estava lá. Quando eles foram capturados por um rei e Abraão foi resgatá-los, ela também estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão, ela também estava lá. Quando anjos vieram alertar ela e seu marido, ela estava lá e viu os anjos pessoalmente. É inegável que essa mulher tinha inúmeros privilégios espirituais. Mas me diz uma coisa, quais foram os efeitos desses privilégios que ela tinha? Parece que foram insuficientes. Apesar de todos os privilégios, seus olhos nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada. O seu coração nunca foi transformado. Ainda que ela estava acostumada com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a sua própria. O mundo estava em seu coração, e seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu, e nessa condição ela morreu. Nós vivemos em uma época que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar ninguém. Você pode se sentir bem quando você vem para a igreja, você pode gostar das pregações, você pode estar satisfeito com a teoria religiosa que você tem, você pode viver no meio da santidade, você pode ter todas essas coisas e ainda não ser convertido. Para você salvar sua alma, você precisa muito mais do que privilégios espirituais. Joabe foi capitão de Davi, Geazi foi servo de Eliseu, Demas foi companheiro de Paulo, Judas foi discípulo de Jesus. E todos esses morreram em seus pecados, apesar dos privilégios espirituais que eles tinham. Todos fracassaram, apesar do conhecimento que eles tinham. Nós precisamos da graça do Espírito Santo governando em nossa vida. Nada endurece
mais no coração do homem do que uma familiaridade vazia com as coisas sagradas. Uma verdade que não te transforma, ela vai deformar você. Será que nós esqueceríamos da severa repreensão que Jesus nos fez em Apocalipse 3? Eu preferia que vocês fossem frios a ficar com um pé dentro e outro fora da igreja. É o que a gente mais vê hoje. Um pé dentro da igreja e outro fora. A pessoa ela é cristã até a hora do almoço, até a sobremesa ali. Passou isso, ela já não é mais cristã no sábado, né? Agora me diz uma coisa, qual foi o pecado da mulher de Ló? Vamos analisar juntos aqui o pecado dela? Há muito mais nessa simples olhadinha para trás. Essa olhadinha revelou o caráter dela. Muitas vezes um simples olhar revela o caráter de uma pessoa. Pequenas coisas mostram o verdadeiro estado da mente de uma pessoa. As pessoas costumam dizer assim: isso não é nada, isso não tem problema. É o que a gente mais ouve hoje. O fruto que Eva comeu foi uma pequena coisa, mas isso tirou sua inocência e se tornou em um estado pecaminoso. A ordem do anjo foi clara e simples: corram e não olhem para trás. A Bíblia diz que a rebelião é pior que a feitiçaria. Precisamos ter cuidado com certos pensamentos. Isso aqui não tem problema. Isso pode ser feito de outra maneira. Isso aí é muito exagero. Devemos ser mais flexíveis. Esses pensamentos levam as pessoas à ruína. Quando Deus fala claramente por sua palavra, obedeça. O alerta de Jesus sobre essa mulher é o perigo de ficarmos encantados com as coisas do mundo. A Bíblia diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso está em Tiago 4,4. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso está em 1 João 2,15. Onde está o seu coração? As coisas do mundo te atraem? As coisas da igreja sem graça, né? Assim muitos adventistas dizem: as coisas da igreja sem graça. Talvez você não seja melhor que a mulher de Ló. Esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado com os gostos da sua clientela, esse Jesus não existe. Tem gente que gosta, né, no sábado à noite, uma baladinha, né, um estádio de futebol, festinhas mundanas, e a pessoa fala assim: isso não tem problema, Jesus conhece meu coração. Jesus não vai se adequar às suas preferências. Ele não vai. Nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Os avisos contra o mundanismo nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. A mulher de Ló, ela não era uma adúltera, ela não era uma assassina, ela não era uma ladra, mas ela olhou para trás. Nos nossos dias existem milhares de cristãos presos no mundo. O amor desse mundo os contaminou. Você pode estar seguindo os passos da mulher de Ló. Muitas pessoas e até pastores começam no espírito, mas terminam na carne. Alguns pastores têm medo de ofender o rebanho. A salvação, irmãos, ela tem um tom ofensivo. Jesus, quando fez aquele sermão lá, com aqueles milhares de pessoas, e as pessoas falaram que aquilo era muito duro para eles de virar as costas, Jesus não foi correndo atrás deles pedir desculpa. Para você pregar para as pessoas a salvação, você tem que ser agressivo, principalmente nos dias de hoje. Igrejas mortas e a influência do céu vai diminuindo na medida que o mundo vai amordaçando. É triste a gente ter que falar essas coisas, mas o mais triste é você ter que testemunhar essas coisas. É triste você ver pessoas que professam ser cristão
mas estão enraizados cada vez mais no Senhor. É triste começar como Jacó, Davi, Pedro e terminar como Esaú, Judas Iscariote. Pessoas que começam como Ruth, Ana, Maria, mas no final terminam como a mulher de Ló. Nós vimos os privilégios da mulher de Ló. Nós vimos os pecados da mulher de Ló. Nós precisamos considerar o julgamento que Deus executou sobre ela, né? Sobre a punição infligida sobre essa mulher. A Bíblia diz em poucas palavras: ela olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal. A mulher de Ló achou que dar uma olhadinha para trás não tinha problema. E o que as pessoas falam muito hoje? Isso aqui não tem problema. Não pense que o critério para o seu julgamento vai ser diferente do julgamento que ele usou na mulher de Ló. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O julgamento vai ser igual. Nós não cremos que existe um inferno eterno. Essa não é uma compreensão adventista. Mas nós cremos e pregamos de um inferno com consequências eternas. A ira de Deus será arremessada contra a origem do pecado, sem mistura de misericórdia. Essa ira está destinada ao pecado, a Satanás e seus demônios. Essa ira não está destinada aos seres humanos. A atitude da mulher de Ló é uma atitude de rebeldia. Ignorar os estatutos de Deus também é rebeldia. Você sabe o que é estatutos? São conselhos que Deus nos dá através de seus profetas. Você precisa amar o próximo, mas acima de tudo você precisa amar a Deus. Ele pagou o preço pela sua redenção. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como. Você lamenta por ter deixado o Egito? Todos nós estávamos no Egito. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te tirou de lá. Todos nós estamos andando, estamos caminhando no deserto nesse momento, aguardando, né, a Canaã celestial. E eu te pergunto: você tem saudade do Egito? Você tem vontade de voltar para lá? Lembre-se da mulher de Ló. Esse é o recado que eu tenho para a igreja hoje. Que Deus abençoe a todos. Bem
mantenedor de todo esse infinito universo. Louvado seja o teu santo nome. Só ti, Senhor, é digno de todo louvor e toda glória. Aqui, Senhor, se encontra diante de ti uma pequena parte do teu povo. E queremos colocar todos aqui em tuas mãos, Senhor. Que possamos ser moldados por ti, que isso possa tirar do nosso coração toda a saudade que nós, se porventura alguém aqui tem saudade da velha vida, o Senhor pode tirar isso de nós, Senhor. Que nós possamos se entregar a ti e permitir que o Senhor nos molde, para que nenhum de nós venha perecer como uma mulher de Ló. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Estamos iniciando uma nova semana, que para nós é incerta, né? Não sabemos o que vai acontecer, então nos colocamos em tuas mãos e acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. Nos dê uma ótima semana em tua santa companhia, nos proteja, nos guarde, esteja com nossos familiares, abençoe a tua igreja, nosso pastor, abençoe também, nos conduza a pessoas que estão interessadas, né, a participar dessa classe bíblica. Que o Senhor nos leve às pessoas que o Senhor nos direcione até as pessoas que vão dizer sim para o nosso convite. Nos dê uma ótima semana,